Ontem o Atlético viveu uma de suas noites mais humilhantes de sua história, e não foi apenas pelo que aconteceu dentro de campo, mas também pelo que sucedeu logo após o jogo, né, com as entrevistas, com o pronunciamento. E o Atlético tem se tornado um acumulador de vexames, um acumulador de vergonhas, né, esse Atlético SAF, né, tem se tornado um acumulador de vergonhas. Eu sou Abner Faustino, sou jornalista aqui de Minas Gerais. Me siga aí para mais opiniões e opiniões independentes sobre o futebol mineiro. Antes de falar sobre o que aconteceu na coletiva, no pronunciamento do Paulo Brax, vamos falar um pouquinho de dentro de campo, né? O Atlético entrou totalmente mal preparado para enfrentar um Flamengo que a gente sabe que, se não for o melhor time do país, tá entre eles, né? É um time que tem uma qualidade, principalmente no meio de campo, nas pontas de velocidade, um time que sabe o que fazer com a bola, e o Atlético entrou, parecia que estava jogando mais um jogo, né? E para o torcedor do Atlético, o jogo contra o Flamengo ele tem uma relevância muito maior. Então, começando de como o Atlético tratou o tático dentro de campo, né? Foi foi completamente equivocado a maneira como o Barba preparou o time, escalou o time, montou o time, né? Um time sem essa pegada do volante, do camisa 5, né? E, e dá para entender o quanto o Pérez, né, que é um menino, né, um garoto, mas ele entrou bem nos últimos jogos e aí virou volante. O Atlético, aliás, o Atlético é, parece que isso tem se tornado comum, né? Um jogador vai bem, como o Cassierra, como o Cissé, o próprio Pérez, e ao invés dele ter uma sequência de jogos, ele parece que ele é boicotado, né? É muito estranho entender como o time do Atlético, o treinador do Atlético, ele não privilegia o dentro de campo, que está sendo visível para todos nós, né? Então é surreal ver como o Atlético encarou esse jogo, né? Pegando aqui as minhas anotações, o Barba fala que o Atlético, na coletiva, fala, né? É impossível não entrar na coletiva, né? Ele fala que o Flamengo, em alguns momentos do jogo, se sentiu incomodado, que estava perto ali a perder o jogo, né? Ou tomar gols, né? E vamos ser sinceros, foi um passeio do Flamengo. O primeiro tempo foi um passeio. O Flamengo chegava, quando o Flamengo forçava um pouquinho, ele chegava com perigo e fazia o gol, né? Além dos 3 gols no primeiro tempo, que foram gols fáceis, né? O Flamengo parece que jogou contra um time sub-15, se bobear jogasse contra o sub-17 do Atlético, teria mais dificuldade, né? O Flamengo teve outras oportunidades. O Everson fez duas grandíssimas defesas no primeiro tempo, né? Uma do Arrascaeta, com o Arrascaeta teve a grande chance de fazer um 2-0, e também um chute fora da área que a bola vai variando muito. O Everson faz uma grande defesa, né? Então, 3-0 foi pouco para o primeiro tempo. Já pensando no segundo tempo, ficou claro para todo mundo. Ficou claro para todo mundo. Talvez não para o Barba, não para a diretoria do Atlético, mas ficou claro para todo mundo o quanto o Flamengo tirou o pé. O Flamengo, a sensação ao ver o jogo, ao ver o que estava acontecendo dentro de campo, era a mesma sensação de ver o segundo tempo de Alemanha e Brasil em 2014. A Alemanha claramente tirando o pé contra o Brasil. Foi exatamente o que o Flamengo fez. O Flamengo, ainda, além disso, o Flamengo fez um quarto gol que, assim, nem na minha pelada de sábado acontece. E se acontece, todo mundo fica revoltado, e o Flamengo fez um gol desse, tocando a bola dentro da área do Atlético, todo mundo do Atlético vendo, assistindo, parecia que já estava totalmente cansado, né? Igual acontece em pelada, né? Final de pelada, todo mundo cansado, caso do sol, ou já correndo muito, então ninguém corre mais. E o Flamengo fez o quarto gol assim. Do jogo não tem muito o que falar, né? Foi um passeio. A gente pode entrar em nuances táticas do jogo, né? O Atlético, como a marcação do Atlético foi frouxa durante todo o primeiro tempo. O segundo tempo, obviamente, deu uma melhorada, porque, né, como a gente falou, o Flamengo tirou o pé, mas é indiscutível, é inadmissível, essa é a melhor palavra, sobre o que aconteceu após o jogo. Primeiro, o Rafael Menin aparece no vestiário, né, informações do Globão, do canal do Frossá e de outras fontes. O Rafael Menin vai ao vestiário e lá o Atlético, a comissão técnica, a diretoria do Atlético, os jogadores passam quase mais de uma hora conversando, que não é comum, não é comum. Então todo mundo já estava preparado para que houvesse uma demissão do Barba, e também, quem sabe, aí surgiram, né, falas aí que o Brax também teria subido no telhado, poderia cair, mas chega o Brax para a coletiva depois de mais ou menos uma hora e meia e dá um pronunciamento primeiro.
Nessas horas, gente, o Atlético perdeu de 4-0 em casa para o Flamengo. O Atlético perdeu em casa de 4-0 para o Flamengo. Não é uma derrota qualquer, gente. Não é uma derrota que tem que ser tratada com naturalidade, como perder para um São Paulo de 2-1 no Morumbi, ou perder para o próprio Flamengo de 1-0, uma bola achada, um 2-1, 3-2 num jogaço. Não foi isso que aconteceu, gente. O que aconteceu foi um 4-0 para o Flamengo dentro da Arena MRV. E aí o Brax aparece para um pronunciamento. Primeira coisa, se não, ok, o Brax não foi demitido, a primeira coisa que o Brax teria que falar, gente, estou aberto, primeiro, né, antes de tudo, torcedor do Atlético, me desculpa, me desculpa. Hoje o que aconteceu aqui foi um vexame histórico. A primeira coisa que ele deveria falar era isso. Não falou? Então vamos lá. A imprensa aqui, dentro da imprensa tem muitos torcedores do Atlético, então tem muitas pessoas que falariam, perguntariam aquilo que o torcedor do Atlético quer perguntar. E não, ele não abriu para perguntas. Ele só fez um pronunciamento sobre o Hulk, que é um caso extremamente à parte, que a gente vale até um outro vídeo para falar sobre o episódio do Hulk, né? O cara se prepara para jogar um jogo desse. Ele era reserva, mas ele seria reserva, mas é o ídolo do Atlético, o sétimo artilheiro da história do Atlético, vai ao vestiário e a gente recebe a notícia: Hulk está saindo. Peraí, qual que é a mobilização que o Atlético fez para esse jogo? A mobilização, a Hulk tá saindo, Hulk nem vai. Nós estamos mobilizados aqui, que o mais importante para gente, cada ponto no Campeonato Brasileiro vale demais para o Atlético. Não sei se Rafael Menin, Rubens Menin, o Brax, o Pedro, o Barba sabe, mas o Atlético briga para fazer 45 pontos, gente. O Atlético não briga para fazer 60, disputar G4 ou disputar título, não. Vamos sair do mundo da Lua, vamos voltar para o nosso mundo aqui, vamos voltar para a Terra. Vocês não são Artemis 2 que vai para a Lua ver o lado oculto da Lua. Não, vamos pisar na Terra, vamos. O Atlético briga para fazer 45 pontos. E aí o Brax dá um pronunciamento de 1 minuto, não abre perguntas. Eu tenho certeza que você, torcedor do Atlético, que está vendo esse vídeo agora, você teria no mínimo umas 5, 6 perguntas para fazer para o Paulo Brax. Não tem isso. Ele faz um pronunciamento de 1 minuto e fala: agora vamos ouvir o treinador falar sobre o jogo. Gente, não tem nada para falar sobre o jogo. Não tem nada para falar sobre o jogo. Não tinha nada para falar. Chegar na coletiva, nós perdemos porque nós somos inferiores. O Barba até chega a falar sobre hierarquia dos jogadores, né? Que chega na hora de decidir, o Arrascaeta coloca para dentro, o Pedro coloca para dentro, o Coelho perdeu 3, 4 gols ali que não pode perder, por hierarquia. E aí a gente volta num assunto que está sendo recorrente para o torcedor atlético: as contratações. O time é mal montado. E aí eu entendo o torcedor quando pede: nós queremos raça do time todo. Eu entendo, mas não é problema de raça. Um outro jogador poderia correr mais? Poderia, mas é problema técnico. O problema é técnico. Os jogadores, na hora que tem a bola dentro da grande área para decidir um jogo, para fazer um gol, é trato com a bola, é fino, falta refino técnico. E aí depois o Barba fala que a demora na coletiva, né, a demora para começar a coletiva era porque eles estavam conversando com o departamento médico para decidir quem vai jogar no jogo contra o Cienciano pela Sul-Americana. Gente, vamos ser sinceros. O dono do clube estava dentro do vestiário. O dono do clube estava dentro do vestiário. Eles demoraram 1h30 para conversando sobre se o Michael vai poder jogar quarta-feira, se o Juan Tressoldi vai ter perna para jogar, para correr, Natanael tem... Gente, vamos ser sinceros, não foi isso. E para terminar o vídeo, para terminar aqui, para não alongar, não dá para pegar essa derrota de 4-0. Vou repetir, gente, isso é vergonhoso demais para o Atlético. É vergonhoso. 4-0 para o seu maior rival interestadual. Dentro de sua própria casa, um jogo que o Atlético ainda não ganhou. O Atlético não ganhou do Flamengo na Arena MRV ainda. O Atlético não ganhou e o Atlético vai acumulando vexames. Desde 2024, o Atlético tem acumulado vexames. Essa SAF do Atlético tem acumulado vexames. E o torcedor do Atlético está cansado de ver os mesmos jogadores, todo jogo. Alan Franco, Bernard,
Os jogadores que deram os vexames contra Botafogo, deu o vexame contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, deu o vexame contra o Lanús na Sul-Americana, são os mesmos jogadores que quase rebaixaram o Atlético nos últimos 2 anos, e se o Atlético não tomar jeito, pode, pode e é sério, pode rebaixar o Atlético neste ano. Então não dá para agir com naturalidade sobre aquilo que aconteceu ontem. É isso, essa é a minha opinião. Se você gostou, se você concorda, não concorda, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, aqui vai ter opinião, opinião semanal, diária aqui sobre Atlético, sobre Cruzeiro, sobre futebol mineiro, sobre futebol brasileiro como um todo. E é isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado. Valeu, tchau, tchau.